Boa noite, meu povo! Como vão, meus queridos sobreviventes desta pandemia louca? Estamos aqui, mais um dos nossos encontros, e é sempre um prazer ter vocês aqui com a gente. Nós estamos em agosto, o Agosto Lilás, em que nós rememoramos e trazemos discussão assunto importante que é a questão da mulher, a questão da violência contra a mulher, a violência doméstica, violência contra o gênero, e é importante que a gente também debata sobre esse assunto, que ainda precisa ser debatido, porque ainda muito precisa ser mudado no nosso país. Né? Nós somos o quinto país com o maior número de feminicídios no mundo, temos muitas agressões diariamente, pelo menos uma em cada três mulheres já sofreu algum tipo de violência ao longo da sua vida. E essa é uma realidade muito triste que a gente precisa mudar. E para conversar sobre esse tema super importante, teria que trazer alguém de renome aqui para poder contribuir muito com a nossa conversa. E hoje eu tenho uma satisfação enorme de trazer aqui para a nossa conversa a professora, psicóloga, doutora em psicologia, pesquisadora, Zaira de Andrade Lopes. É um prazer enorme ter você aqui, Zaira. Seja bem-vinda. Obrigada. Eu quero que você se sinta muito em casa, que o Papo Camarada é de todos nós. Então, seja muito bem-vinda, seja essa somente a primeira oportunidade para você participar aqui com a gente, que tenhamos muitas outras e que seja prazeroso para você, assim como está sendo para mim. Obrigada pelo convite, Eric. Fico muito feliz de participar dessa discussão, que é muito cara para mim, né? Fico muito feliz e honrada pelo convite. É isso, a gente que se sente honrado com a sua presença e poder prestigiar um pouco desse seu conhecimento vasto nessa área também. Zara, Zaira, a gente sabe que a questão da violência contra a mulher, ela tem uma raiz muito forte na cultura, né? E a nossa cultura brasileira, em especial, ela é enraizada já em bases sólidas e muito antigas de racismo, né? Do racismo, não, do machismo e do patriarcado, né? E a gente sabe que essa questão de machismo é uma questão cultural, né? Ninguém nasce machista. São situações que a gente é aprendido. E ela não se limita apenas aos homens. Muitas mulheres também são machistas, né? E muitas vezes a gente sem perceber, porque isso é algo que é estrutural, uma situação estrutural que vem desde muito tempo na nossa sociedade. E pensando nisso, eu queria que você, começando nossa conversa já aqui, falasse para a gente um pouquinho sobre a importância da construção social, do papel do masculino, do feminino, e como que isso, ao longo das gerações, acaba perpetuando e até promovendo a questão da violência contra a mulher. Ótima questão para começar o nosso papo camarada, né? Né? Para falar sobre essa construção estrutural, sobre essa constituição identitária masculina e feminino, do masculino e do feminino, eu vou trazer um conceito que a gente tem discutido bastante, que é o conceito de gênero, né? Essas formas de violência que a gente vê no nosso dia a dia, no nosso cotidiano, não é um fenômeno eventual, não é um fenômeno que é de um determinado contexto histórico, mas pertence a todo um processo histórico de constituição da sociedade, do ser humano, da própria humanidade. E para a gente entender essa construção histórica, isso que você colocou, que é a questão cultural, então, o conceito de gênero, constituído primeiramente no movimento feminista, e que depois a gente começa a discutir isso nas pesquisas, na academia, na produção científica, que é um conceito que serve para identificar a relação
entre os masculinos e os femininos. Eu gosto de falar no plural, porque nós não temos só uma constituição masculina e nem só uma constituição feminina. Então, esse conceito relacional que se constitui a partir da constituição da própria sociedade e da própria organização da sociedade, onde há uma hierarquização nas relações de poder entre o masculino e o feminino, e que se vai constituindo a partir de elementos simbólicos, normas culturais, espaços institucionais constituídos na sociedade. Então, você tem aí uma relação em que a sociedade foi se constituindo, onde o masculino, ele apresenta uma superioridade em relação ao feminino. E esta já é uma primeira constituição de violência, onde você hierarquiza os diferentes categorias de pessoas, não sei se categoria, mas os diferentes grupos sociais, as diferentes constituições humanas, você já estabelece uma hierarquia, onde um é superior ao outro. E na nossa sociedade, aí a gente vai aí nos últimos 5 milênios, né, foi se constituindo onde o masculino seria superior ao feminino. Isto já é a primeira violência que se constitui. E depois as normas sociais, os símbolos culturais existentes vão constituindo essa representação do que é ser homem, do que é ser mulher, de como se constitui esse masculino. Então, e aí você já tem o primeiro centro, o primeiro foco da violência que vai se constituindo, né, como você falou, nessa sociedade marcada pela masculinidade, pelo masculino, não vou falar em masculinidade, mas pelo masculino que se constitui numa sociedade onde o poder é masculino, por isso que nós temos o patriarcado, então é o pater-poder, né, o poder do pai, o poder do masculino, do macho, e aí a gente já tem essa primeira constituição de violência. Então, o conceito de gênero nos permite identificar essa relação e esse núcleo de poder. Essa é aí, né? Sim, começa por aí. E essa construção de poder começa desde da infância, desde, acho que quando a criança, na verdade, antes de entrar na escola, né? Porque já em casa, às vezes, as crianças já começam a ser formadas com esses conceitos de que o masculino é superior, o feminino está sujeito ao masculino, e na escola isso acaba sendo reforçado, não? Exatamente. Você vai definindo o que é do masculino e o que é do feminino. Por exemplo, a frase típica que a gente escuta, que é homem não chora, né? E uma pesquisa que a gente fez há um tempo atrás, na educação infantil, a gente percebeu o quanto as professoras, como você disse no começo da sua fala, o masculino, essa compreensão patriarcal, o machismo, ele não está só na mulher, só no homem, mas ele está em toda a sociedade. E aí você tem, por exemplo, as professoras da educação infantil que têm uma representação social do que é o masculino e do que é o feminino, e isso vai, então passa-se na família, passa nessas instituições como a escola, na educação infantil. Então você tem professoras que falam assim, olha, isso é brinquedo de menino, isso é brinquedo de menina, homem não chora, mulher não pode dirigir. Eu observei isso na minha pesquisa, a professora falando isso, né? A gente sabe que as mulheres estão aí dirigindo máquinas, caminhões, ônibus, carros e tudo, mas ainda na educação infantil, nós temos professoras falando que lugar da mulher não é na direção de um carro, por exemplo, e que lugar de um menino não é fazendo comidinha, cuidando de criança, né, cuidando de boneca. Então, a gente observou isso então vai constituindo essa subjetividade por meio dessas representações do que é mulher e do que é homem, né, do que é masculino, do que é feminino. Realmente, isso acaba reforçando, né? Já desde o princípio na mentalidade infantil e depois vai amadurecendo e se solidificando, né, no caráter da pessoa, essas relações de poder. E
E junto com essas formações culturais, tem também as questões religiosas, né, que acabam por reforçar ainda mais, né, a questão do patriarcado, da submissão, no caso, né, das mulheres em relação aos seus maridos, e como que a gente vê essa ideia, né, de que da família padrão, né, pai, mãe, filhos, isso acaba reforçando, né, esse clima que envolve a violência e acaba muitas vezes aprisionando as mulheres, né, numa situação que elas não conseguem sair porque elas estão presas primeiramente nessas crenças que estão nelas, né? Como que você vê essa relação, né, entre o conservadorismo, a ideia da família padrão e essa dificuldade das mulheres romperem com esse ciclo de violência? Exatamente. Essa é uma questão que a gente está constantemente, a gente tem pesquisado sobre isso, a gente tem trabalhado muito com grupos de mulheres, eu, por exemplo, na universidade, com as minhas alunas, com os meus alunos acadêmicos, grupos de mulheres, grupos de estudo, em que a gente percebe o quanto a sociedade, as pessoas estão mergulhadas nessa subjetividade, nessas normas e padrões que são estabelecidos, e tudo que foge deste padrão normativo, aliás, heteronormativo, e a gente pode até colocar aí a questão racial, a questão fazendo essa interseccionalidade entre sexualidade, raça, então, padrão heteronormativo, dessa branquitude, né? Então, a família ideal, aquela família bonitinha, de pai, mãe, filho. Comercial de margarina. Assim, você vê a representação social de família, vem essa família nesse sentido. E para até você desconstruir essas representações, que é marcada por uma simbologia religiosa, inclusive no discurso biológico, essencialista, no discurso médico, a mulher é para reprodução, então, por exemplo, uma relação homoafetiva estaria fora do padrão e estaria em contravenção, por exemplo, aos princípios morais, éticos e religiosos, né? Então, por quê? Porque tem essa representação, esse discurso médico, do que é ser homem, do que é ser mulher, do que é o masculino e do que é o feminino. E aí você tem a religião. Uma das coisas que eu observei numa pesquisa trabalhando com as mulheres em situação de violência, que sofreram violência, é que elas não conseguiam sair dessa relação, elas ficavam nessa opressão a partir daquilo que era colocado com o que é ser mulher, qual é a nossa função? É ser mãe, nós somos responsáveis pelo afeto, pelo amor e pela família. Como é que eu vou sair de uma relação, ainda que eu perceba a opressão, ainda que eu esteja sob violência, mas eu não saio por quê? Se eu não dou conta, essas mulheres falavam, ficou essa representação, se elas não dão conta, entre aspas, né, de manter uma família, de constituir, se nenhum homem consegue ficar, se ela não consegue segurar, né, como a gente ouve. Segurar o marido. Quer dizer, o papel dela de mulher acabou, e aí então ela não consegue romper com esse vínculo, apesar da situação de opressão, apesar da situação de violência. Então, a grande questão é essas mulheres, o que a gente discute hoje, está até na moda falar, sair de um relacionamento tóxico, né? Então, tá até, você conseguir fazer com que a mulher perceba essa violência, perceba que a vida dela não se acaba, não se inclui ou não se limita a essa relação familiar, a esse casamento que foi outorgado, que foi definido pela religião, pela sociedade, e ela não conseguir sair. Então, elas idealizam isso, elas representam que, se eu não consigo manter minha família, eu não sou mais ninguém. E aí elas permanecem nessa situação de violência. Então, essa é uma opressão, um sofrimento, uma relação psicológica muito forte que as impede de romper. Por isso que a gente fala, o rompimento, às vezes, não se dá só a mulher, mas se dá por uma constituição externa de pessoas, de instituições, de discussões, e aí, então, de profissionais que atuam
nas políticas para as mulheres e todas as instituições que estão preocupadas com isso, né? É que até dentro dessa linha de pensamento que você falou, por exemplo, essa questão das instituições, muitas vezes as mulheres não encontram apoio nem na própria família. Né? Às vezes a Sim, própria mãe, que já sofreu muito tempo com violência, mesmo sem se dar conta de ser vítima de violência, acaba reforçando esse aprisionamento da mulher nessa relação. Porque fala, filha, já passei tanto por isso, suporta mais um pouco. Pensa nos seus filhos, né? Pensa, sim, entendeu? Acho que tudo isso acaba criando uma teia que acaba prendendo a mulher nessa condição. E isso exatamente. limita, né? Além da questão religiosa, que muitas vezes ela né, sempre cresceu ouvindo falar, casou é para sempre, até que a morte os separe. Né? Uhum. Não que a gente está aqui fazendo apologia a divórcio, mas é que numa condição em que a mulher tem a sua vida, né, sendo colocada em risco, né, são questões que a gente precisa pensar. Eric, uma coisa que é importante a gente pensar, que às vezes você tem a situação de violência da mulher, né, daquela violência, e junto com essa mulher você tem filhos, você tem filhas, você tem todo um contexto que vai influenciar na aprendizagem, por exemplo, escolar dessas crianças, né, a gente sabe de pesquisas que apontam isso, então, situação de violência da mãe, violência doméstica, você tem essa questão que é a educação, por exemplo. Por Com isso, certeza. o trabalho de se fazer com educadores e educadoras, para identificar a criança em situação de violência, interferências no processo de desenvolvimento, aprendizagem, uma série de questões, né? Com certeza. Inclusive, essa questão da educação, ela é uma das abrangências da Lei Maria da Penha, né? Que pensa como na questão de você prevenir novas gerações de vítimas e de opressores, né? De pessoas que acabam perseguindo as mulheres e causando a violência contra elas, né? E, Exatamente. e, pensa, e pensando nessa questão também do ciclo, né, que você mencionou, do ciclo da violência, os pesquisadores, né, eles apontam, né, que na verdade não é uma linear, lógico assim, sempre os casos eles acabam se familiarizando, né, familiarizando não, tipo, eles têm relações parecidas de como isso acontece. De fato, vocês acabam detectando ciclos de como isso acontece. Você pode explicar melhor para a gente como que funciona essa questão? Então, essa questão, a gente sabe que a violência, ela nunca pode acontecer assim acontecer de supetão, né? Mas você Aham. tem um processo que vai cada dia mais avançando, cada dia mais essa violência vai se tornando mais complexa e mais violência mais violenta, né? Vamos pensar com Uhum. mais brutalidade. Desde de processos psicológicos do tipo, não queria que você usasse esse batom. Nossa, você chegou atrasada hoje. Acho melhor você não trabalhar, já que você não está conseguindo desenvolver as coisas aqui em casa. Ou isso eu estou falando, por exemplo, de um matrimônio, de uma relação mais doméstica. Mas você tem, inclusive, em namorados e namoradas, em que essa relação de opressão começa desde muito cedo, e o amor, né, a gente sabe na psicologia que às vezes os sentimentos afetivos nos impede de ver, né, então você tem essa representação do que é o homem, do que é a mulher na sociedade, do que é dos masculinos, tem a representação do que é uma relação afetiva, então todo mundo você tem que se doar, para você ter um equilíbrio, você vai negando, mas geralmente é sempre as mulheres, é sempre o lado feminino que Que vai cede. cedendo, né? Então, começa esses processos de cedência desde o namoro. Eu tive um caso de uma pesquisa que a gente estava fazendo, que uma mulher falava que desde o primeiro ano ela começou a sofrer violência. E ela viveu com esse marido 17 anos. Então, num primeiro momento era,
você não vai mais na missa, você não vai mais visitar essa sua amiga, não, sua mãe, você não vai visitar sua mãe, você vai ficar dentro de casa. Então, são violências psicológicas de opressão, de privação de liberdade. Não estou falando daquela privação de liberdade que a gente sabe que às vezes acontece também, de trancar a porta, de não deixar a pessoa sair mesmo, mas privações gradativas, até chegar, como a gente viu inúmeras vezes, numa tentativa, num feminicídio, numa tentativa de feminicídio, e, infelizmente, a gente sabe, nosso estado é o segundo lugar em termos de feminicídio, e aí, então, a gente tem uma taxa altíssima de feminicídio. Primeiro lugar está o Acre, e segundo lugar está Mato Grosso do Sul, no feminicídio. Então, para você E vale ressaltar que quando a gente você vai fala de gradativamente. então, e vale ressaltar que quando a gente fala de feminicídio, são atos concretos, assim, é baseado em número de corpos de vítimas, pessoas que de fato morreram. Né? Então, não são Exatamente. suposições, não são pesquisas, ou seja, são dados de IML de mulheres que sofreram violência ao ponto de serem mortas, né, por seus Exatamente. companheiros. No anuário da violência da segurança pública, que é feito junto com o IPEA e o sistema de segurança, sistema de justiça de segurança, de 2019 é esse dado. E nós estamos aí bem feinho no cenário, né, da violência. Tanto da violência quanto do feminicídio e homicídios, né? Mulheres, e que agora a gente tem a questão da lei do feminicídio, que é a mulher ser assassinada pelo simples fato de ser mulher, né? Você tem, por exemplo, você tem um homicídio feminino, sei lá, você estava passando no lugar, um assalto, o próprio decorrente da violência, né? Doméstica também, que é a violência de gênero, mas quando você tem esse agravante, eu não sei qual, essa qualificadora, né, de feminicídio, que agora a gente tem a legislação que nos permite, que permite a justiça fazer essa qualificadora, pelo fato de ser mulher, né, pelo fato de ser mulher, ela foi estuprada, pelo fato de ser mulher, né, então você tem aí algumas questões que são bastante graves para a gente pensar. Então, o ciclo da violência, ela começa, muitas vezes, com a violência psicológica, com a violência verbal, os xingamentos, passando pelo empurrão, pela violência física, até chegar nas questões mais graves e, infelizmente, em feminicídios, né? Então, isso e sempre acontece. A gente fala do ciclo da violência, né? As pesquisadoras gostam muito de falar que você começa, tem a violência, aí ele vem, pede desculpas, aí você retorna à relação afetiva, depois, dali a pouco, é uma violência mais grave, e até chegar ao ponto que as mulheres conseguem romper, né? Que é essa autonomia que a gente busca para as mulheres entender essas relações, né? Até, na verdade, eu não sei quem que eu ouvi falando, que, na verdade, esse ciclo, ele se repete, mas não é em círculo exatamente, é uma espiral, né? Porque a Sim, cada momento, a mulher, ela vai somando aquele sofrimento dela, ao ponto que, num momento, ela não, às vezes, né, ela consegue sair desse ciclo, se ela não for interrompida antes disso, né? Mas, sim. e até tem uma pesquisa que fala que, no Brasil, as mulheres levam de 9 a 10 anos para conseguir romper esse ciclo. E acho que isso às vezes está muito relacionado com o que a gente já conversou, que é a questão da família, que acaba ela lutando por aquele ideal de salvar a família dela, de proporcionar aos filhos dela a convivência com o pai e a mãe juntos. E isso vem a calhar logo ali nos 10 anos, quando a criança também, depois de um tempo, esse agressor ele começa a agredir os próprios filhos dele, né? Porque os filhos aí começam a tomar as dores da mãe. E acho que é nesse momento, né, muitas vezes, não generalizando, mas acho que numa visão geral e ampla,
a mãe ela começa a ver os seus filhos também sofrendo com essas agressões, aí ela começa a ter um pouco mais de força para poder fugir desse ciclo de violência. E é interessante, Eric, isso que você está salientando, que eu acho assim, gosto muito, estou gostando muito de ouvir você falando também, né? E que é para a gente ver o quanto a gente precisa trabalhar a palavra da moda também que fala, né, o empoderamento, que é com que essa mulher tenha essa tomada de consciência, consiga ver a sua força, consiga ver o seu empoderamento, a sua autonomia. Eu percebi, por exemplo, na minha pesquisa sobre a violência contra as mulheres, né, sobre as mulheres que passaram pelo Centro de Atendimento à Mulher, quase foram mortas, né, pelos agressores, e aí elas, assim, no momento que elas estavam conversando comigo, durante a entrevista, elas se davam conta que elas conseguiram sair da condição de violência. Olha, eu peguei as mulheres em torno de 4 anos depois que elas já tinham rompido com o agressor, estavam reconstruindo as suas vidas, algumas já bem sedimentada, bem solidificada já nessa reconstrução, e aí que elas se deram conta, ela falou assim, nossa, eu fiquei tanto tempo com ele, e agora conversando com você, eu vejo quanto eu avancei, e eu achava que eu não tinha condições financeiras, nem emocionais de sair da relação. E agora, eu tenho uma casa própria, meus filhos estão estudando, eu estou trabalhando, e elas percebem isso, o quanto elas são fortes, são guerreiras, né? Então, inclusive, essa é uma representação que elas se fazem, né? Nossa, eu sou forte, eu sou guerreira. Mas só que é aos poucos que ela vai conseguindo isso, né? Então, todas as mulheres que eu entrevistei, como você falou, pouquíssimas foram que ficaram menos de 5 anos. Todas elas tinham mais de 8, 9, 10, 17 anos. Então, para que elas... E ainda não tinham se dado conta do quanto elas são fortes, né? Então, é um processo enraizado, cultural, que vai se constituindo intergeracional, entre as gerações, entre as diversas mulheres, as diversas Marias, né? Que, igual aquele filme, aquele documentário Vida Maria, né? Acho que é Vida Maria, em que a mãe, as várias Marias, né? Uma reproduzindo o papel da outra, desde a tataravó até a neta agora, né? Então, é um processo que a gente precisa estar fazendo isso que você está fazendo, discutindo. Que bom. E eu percebo também, Zaira, que muitas vezes elas ficam muito tempo nisso, já, tipo assim, o ciclo já começou, o ciclo da violência. Porque ninguém se apaixona por um agressor, né? No começo todo mundo é o príncipe encantado. E, e ela não se dá conta de em que momento ela começou a ser vítima de violência. Eu acho que muitas mulheres têm dificuldade de se perceber vítima de violência. E pensando não mulher apenas assim, a mulher casada em idade, né, 20, 30 anos, que seja. Mas, assim, muitas crianças não se dão conta, muitas meninas não se dão conta de que são vítimas de violência. Muitas mulheres idosas não se dão conta de que são vítimas de violência de seus filhos, né, enfim, porque é um outro público que também sofre a violência feminina, né, dos filhos que acabam abusando, né, das idosas, abusando não, mas abusando no sentido da questão patrimonial, né, ou até na questão de Diferentes tipos de psicológica, enfim. violência, né? Os diferentes tipos Então, de violência, né? como que você pode... porque essa questão da violência psicológica, acho que é por aí que começa, né? E ela não se dá conta disso. Eu acho que a importância da gente discutir essa questão da violência psicológica para que as pessoas se percebam vítimas de violência. Uhum. Eu tive uma aluna no mestrado que o objeto de estudo, a pesquisa dela, a Yara Meirelles, que fez pesquisa sobre a violência psicológica. E a gente identificou, né, a partir da pesquisa da Yara, esse processo, né, quer dizer, um pequeno não aqui, uma proibição aqui, até chegar, e nós estávamos trabalhando com as mulheres que estavam lá na casa abrigo, na casa das mulheres, né? Então,
quando vai para lá, é porque Uhum. assim, risco iminente de perder a vida, né? Aham. E todas elas relatam isso, né? O quanto elas foram deixando aqui, deixando ali, algumas coisas e que culminou num processo quase uma tragédia. E seus filhos e tudo mais, né? Então é um processo bem crítico que a gente tem que estar atento, Sim. né? Outra situação também que eu percebo é o caso das crianças que também estão sujeitas a observar e a ver isso acontecendo, por exemplo, o seu pai agredindo a sua mãe, ou muitas vezes eu ouvi casos também do pai que matou a mãe na frente da criança, Sim. e isso acaba causando um trauma terrível, né? E como que deve ser tratado isso, né, dentro da família? Por exemplo, como que a mãe poderia tratar isso com a criança de forma a minimizar, minimamente que seja, essa situação psicológica para as crianças? Então, essa é uma questão que a gente tem sempre conversado, principalmente nos processos da educação, como a gente já falou. Muitas vezes são professoras, e eu falo professoras porque nas séries iniciais, na educação infantil, as séries iniciais onde isso aparece, não quer dizer que não apareça também no ensino médio, adolescentes, meninas e meninos em conflitos por conta disso, mas é importante que a escola, que é uma instituição social, esteja atenta a essas questões, para que ela possa também estar enferma, porque as mães, às vezes, não percebem, e o sofrimento psíquico da mãe é muito grande, porque ela não consegue sair dessa relação de violência, elas percebem o sofrimento, mas elas, então, paralela ao processo de acompanhamento, de acolhimento da mãe, é necessário fazer também esse acolhimento com as crianças, seja com profissionais, essa rede de assistência social, eu acho que é importante, quando a gente fala da proteção social básica, o CRAS vai às casas, né? Ainda que de populações em situação de vulnerabilidade, e infelizmente a questão de gênero, a violência de gênero, a violência contra a mulher não é só nessas populações, nesses grupos de situação de vulnerabilidade social, mas permeia todas as categorias sociais, todas as classes sociais, mas é preciso que a sociedade, a gente tem que ter instrumentos, instituições que atuem nesse sentido de olhar para essas famílias e de compor com essas mães, com essas mulheres, esse apoio, esse auxílio para as crianças, porque essas crianças necessariamente precisam de um acompanhamento psicológico. E isso reflete muito, quando eu falei, na educação, no processo de aprendizagem, na rebeldia de adolescentes, porque não quero mais saber de pai, não quero mais saber de mãe, eu vou sair dessa casa. Quantas crianças, uma vez trabalhando numa instituição, quantas crianças que foram para ficar em condição de rua, de situação de rua, de morador de rua, porque saiu da casa por conta de violência, né? E aí você tem o uso abusivo de álcool e outras drogas, lícitas ou ilícitas, são indicadores, né, de situações de conflitos, né, no contexto da família, que a gente precisa estar atento. Eu acho que a escola é uma grande parceira nesse processo, né? E de que a gente tenha profissionais competentes, profissionais formados para identificar essas condições de violências em todos os níveis, desde a educação básica, a educação infantil, até ao ensino médio, para que a gente possa estar acolhendo também essas crianças. Porque Sim, muitas com certeza. eu já percebi casos em que a mãe não consegue sair da situação, mas o adolescente, a adolescente percebe, e eles vão ser o elo para retirar essa mãe da condição de violência, que também é uma coisa importante para a gente pensar. Não sei se era Com isso que certeza. você tinha solicitado, às vezes eu não entendo.
Foi muito além. Não se preocupe, a gente tá. A nossa conversa não tem fim. A gente vai indo e chega onde tem que ir. Vamos Ai, caminhando. queria aproveitar. Vamos caminhando. Vamos aproveitar e fazer uma pausa aqui. A gente vê o pessoal que está assistindo a gente, dá um oi para todo mundo. Ah, que Só um ótimo. minutinho. Aqui está na nossa tela. Hoje a gente está muito chique aqui. Ai, que Silvio legal, de excelente Oliveira. debate. Excelente debate. Muito obrigado, Silvio. Continue participando aí nas nossas questões, nos nossos encontros. Tem mais alguém? A Nice está concordando. Muito bem, Nice. Não Ai, sei que em que ótimo. parte você concordou com o que a gente falou. Mas é tudo verdade aqui, não tem mentira. É verdade. Infelizmente, estamos falando de verdades. Infelizmente, são verdades. Gabriela também. Gabi está participando com a gente. Parabéns a nós dois aqui na nossa discussão. Obrigada. Pessoal, vocês que tiverem perguntas, podem mandar. A Zaira até que ela responde. Então, vamos continuar nossa conversa. Boa noite a todos que estão nos assistindo, aqueles que estão assistindo depois, que a gente está aqui ao vivo, mas às vezes você está ouvindo depois. Então, seja bem-vindo também. E a gente vai continuar a nossa conversa. Deixa eu voltar aqui para o meu roteirinho, para a gente não se perder. Bom, a Lei Maria da Penha já tem desde 2006, então já estamos aí há... Estão fazendo 14 anos. 14 anos. Então já temos um tempinho de Lei Maria da Penha. É uma lei reconhecida nacionalmente, internacionalmente, né? Já tem várias considerações falando que ela é uma das 3 melhores que a gente tem no mundo. E de fato, assim, ela foi um grande avanço, né? Porque antes da Lei Maria da Penha, essas questões de violência elas eram tratadas, né, numa mesa de conciliação, o agressor de um lado, a mulher do outro, o juiz ali, e muitas vezes acabava sendo resolvido com uma cesta básica, né? Era triste mesmo a situação, mas hoje temos a lei que garante, né, a punição aos agressores, tem essa questão também de trabalhar a prevenção e o acolhimento dessas mulheres que sofrem também as agressões, né? Aqui em Campo Grande, nós temos a Casa da Mulher Brasileira, né, que foi inaugurada, eu não me lembro ao ano, mas acho que foi no governo da Dilma, e ela cumpre esse papel de acolher essas mulheres, acaba também dando esse acompanhamento psicológico, é um trabalho excelente que o pessoal faz ali, né, de acolher essas mulheres vítimas, de protegê-las dos seus agressores, né, as medidas protetivas são encaminhadas também, né, para essas casas de apoio, que têm seu sigilo, né, quanto ao endereço, até por medida de proteção. E tem outras questões, né, de encaminhamento ao emprego, de acompanhamento de saúde, enfim. Desde 2015, estão me passando uma palhinha. 2015. Eu estava esperando você terminar com 2015. Tá vendo? Chegou uma cola para mim esperta aqui. E realmente, acho que aqui em Campo Grande, essa tem sido a porta de salvação para muitas mulheres, né? Mas a gente percebe que essa não é a realidade de todo lugar do nosso país, inclusive, principalmente no interior, né? Que as mulheres estão distantes dessa infraestrutura e acabam perecendo. Então, eu queria que você me falasse um pouquinho da sua percepção, porque ainda hoje nós somos esse quinto, como eu mencionei no começo, né, o quinto país com maior número de feminicídios, o nosso estado o segundo, que você trouxe a informação, em termos de violência também contra a mulher. Então, o que você acha que a lei ainda está faltando? É falha da lei? É falha do governo? Onde você está vendo que não está acontecendo, né, essa lei? De forma... A legislação, se a gente vai falar, por exemplo, no Brasil, a partir final dos anos 70, início dos anos 80, é que se começou a discutir a questão da violência contra a mulher, a violência doméstica, porque até então isso, como que era o ditado, em briga de marido e mulher não se mete a colher. Então, o primeiro estudo sobre
sobre a violência contra a mulher, é nos Estados Unidos, em 78, por aí, ou seja, há pouquinho tempo atrás, né? Pouco E no tempo, Brasil, a muito gente pouco. sempre teve, e aí foram os tratados, né, as leis internacionais, os tratados, quer dizer, não é que começou a 78, é que dá-se visibilidade a essa violência. Então, a gente sabe que desde muitos anos, desde muitos séculos, as mulheres vêm buscando seu espaço. Quando a gente vê as primeiras publicações, ainda em 1600, sobre a questão da opressão da mulher, de pensar essas questões da mulher, né, e a violência. Mas, no Brasil, nos anos 80, final dos anos 80, a gente tem as primeiras delegacias, que eram mulheres treinadas, mulheres formadas. A ideia era que nós tivéssemos mulheres para atender essas mulheres vítimas de violência. Porque a mulher ia numa delegacia, fazia o BO, chegava lá um escrivão, todo com uma representação machista, mas o que você fez para esse homem? Ah, você também, né? Você quis sair, ou que você quer trabalhar, você tem que ver o seu lugar de mulher. Então, raramente essas mulheres conseguiam fazer um boletim de ocorrência. Então, se pensou, dentro do movimento feminista, dentro do movimento político, de luta pelas políticas para as mulheres, nós temos as primeiras DEANs, as primeiras delegacias especializadas na mulher. Desde então, a gente luta por equipamentos, por equipamentos sociais, instituições que acolham essa mulher. Como eu disse, a gente falou lá no comecinho, a mulher por si só não vai sair desse contexto de violência. Eu preciso de instituições externas para meter a colher, né? Tem que meter a mulher em briga de marido e mulher. E aí, a Casa da Mulher Brasileira, então, foi uma luta, foi um sonho que a gente acalentou muito tempo aqui em Campo Grande, Mato Grosso do Sul, depois com a Secretaria de Políticas Públicas para as Mulheres, que a gente começou lá em 2000 e pouquinho, no primeiro governo da esquerda, né, o primeiro governo Lula, conseguimos implantar a Secretaria de Políticas Públicas para as Mulheres e criou-se um plano de política, e um dos capítulos do Plano Nacional de Políticas era o combate à violência. E aí, passou o primeiro, segundo governo Lula, o primeiro governo... Aí se criou a proposta, que inclusive a Cida Gonçalves, que é daqui de Campo Grande, companheira de luta, idealizou, fez o projeto das casas, inicialmente era um para cada estado, mas aí veio 2016, mas conseguimos, em 2015, instalar a de Campo Grande. Infelizmente, tudo bem, nós temos uma grande luta, tivemos uma grande, o Estado teve o movimento feminista, o movimento de mulheres no Estado teve um grande papel na constituição dessa casa, mas temos outras casas, a nossa casa é referência para outros estados de Brasília, Paraná, Amazonas, eu acho que nós temos 7 casas, não sei se estão em funcionamento, né, porque teve toda a quebra, acabou-se a Secretaria Nacional de Políticas para as Mulheres, hoje a gente tem um ministério que a gente tem aí umas severas críticas aos posicionamentos, às políticas, à gestão dessa política para as mulheres, mas a Casa da Mulher Brasileira, junto com a Lei Maria da Penha, né, que a gente tem, ela é um instrumento fundamental para a gente romper esse ciclo da violência, para a gente fazer com que essas mulheres saiam dessa situação de violência e opressão. A Casa da Mulher, ela foi pensada para atender todos esses aspectos, né? Eu estou lá dentro com as minhas alunas de estágio da psicologia, acho que a gente está formando uma galerinha aí na psicologia, preocupada com as questões da violência. Nós temos o GEMPS, o nosso grupo de estudo de gênero e psicologia, que está discutindo essas coisas e estão fazendo as pesquisas. Estou com uma aluna agora fazendo o TCC, que é analisando exatamente esses dados, vai analisar esse semestre que vem no outro, dados sobre a característica da violência, tipos de violência, onde é que estão essas mulheres
que passaram pela Casa da Mulher Brasileira, para ver o quanto ela está provocando alterações na vida dessas mulheres e, consequentemente, alterações na sociedade. Então, depois que uma mulher passa pela Casa da Mulher, que recebe o acolhimento, vai para um centro de atendimento psicológico, psicoterapêutico, como você disse, a casa, ela não tem ainda esse atendimento, nós estamos com um projeto lá, existe um projeto lá na casa de atendimento a essas mulheres, o atendimento contínuo, porque, por enquanto, a casa está recebendo, acolhendo e abrindo o processo, né, de defesa dessa mulher, né, que foi vítima de violência, mas ainda precisamos avançar muito para que realmente a gente consiga executar a Lei Maria da Penha em sua plenitude, inclusive processos educativos, né, para os agressores. Então, a gente sabe que o TJ, o Tribunal de Justiça, tem um grupo de homens, um aluno meu, o Renato, acompanhou algumas reuniões do grupo com os homens, que é desenvolvido pelo setor da psicologia lá, do TJ, então, buscando trabalhar esse processo educativo, essa formação sobre a questão da sociedade. E é fundamental esses instrumentos, né, esses equipamentos, essas instituições. E elas têm que ter uma gestão... Na verdade, assim, a gente... apresentações, né, que nós temos sobre... A Casa da Mulher... A Casa da... tá falhando. Tá falhando a minha? A Casa da Mulher... Falhou. Mas acho que normalizou, acho que é a internet. Deve ser. A Casa da Mulher Brasileira, ela, na verdade, é essa boia que lança para você não ser afogada, né? Porque eu soube que, na verdade, assim, a mulher, ela é recebida, ela é acolhida, ela fica ali, dá entrada no seu processo, né? E, havendo o risco da sua vida, ela fica ali na casa até por 48 horas, que é o tempo máximo para ser dado prosseguimento do seu processo. E havendo a medida protetiva e ela não tendo esse amparo, né, de alguém na cidade que seja seguro para ela é acolhida para essa casa, abrigo, né, e ali sim, ela vai receber talvez pelo tempo necessário para ela encontrar um emprego, poder se estabelecer, creche para os seus filhos, enfim, toda a organização acaba providenciando isso. Mas acho que, de fato, né, isso que você está falando, esses estudos que vocês estão levantando, são importantíssimos para a gente ter essas informações e fazer com que esse conteúdo se torne políticas públicas, né? A gente poder trabalhar no currículo escolar das crianças, para a gente poder, já desde o princípio, já na origem do problema, a gente já tratar isso para a gente não ter novas gerações de agressores, né? E vítimas, né? Não só agressores, mas vítimas também. Então é importante a gente trabalhar essa questão da igualdade dos gêneros, da cultura da paz, né? Porque hoje a gente vê uma cultura, na verdade, do ódio, da violência, e a gente precisa promover a paz, né? Respeitar as diferenças. E a gente falando aqui de mulher, a gente acaba esquecendo das mulheres trans, né? Que acabam sendo ainda mais vítimas, né? Tanto pela condição, né, da transexualidade, quanto a sua posição enquanto mulher, que acabam sofrendo mais gravemente ainda as consequências dessas violências, né? Seja pela questão do mercado de trabalho, que tem o preconceito, né, da sua condição, enfim. Então, é uma outra discussão, daria para a gente fazer uma live só sobre isso. Ouvi dizer que tem um especialista nisso. Sim, nós temos um especialista. Mestre nessa área. Mas essa é uma discussão bastante intensa, né? Tem uma série de demandas da questão além da violência, né? Quer dizer, que essas mulheres sofrem, né? Então, a gente tem aquilo que a gente falou, dos femininos, né? Quando a gente estuda gênero, a gente fala, não existe um feminino, não existe uma mulher, não existe. Então, você tem várias dimensões, várias possibilidades desse feminino. E quando eu me constituo uma identidade de gênero feminino, não o meu orgânico, a minha anatomia, isso não tem a ver com aquela minha identidade. Como é que eu me identifico? E isso as pessoas têm dificuldade de entender,
Se eu me chamo Zaira, ou se eu quero ser isso, ou se eu quero ser aquilo. Então, as pessoas não conseguem entender que a nossa identidade é uma construção histórica e faz parte de toda uma forma do que eu quero ser, de como eu quero me apresentar para a sociedade, né? Então, a primeira violência com as mulheres trans é exatamente essa coisa de não aceitar o que elas querem ser, assim como eu quero ser Zaira, agora eu quero ser mãe, agora eu quero ser psicóloga, agora eu quero ser amiga. Então, você tem essa constituição identitária e que as pessoas negam, e negam de maneira violenta, porque a gente acabou de publicar um artigo chamando Joga Pedra na Geni, não sei se todo mundo que está nos ouvindo lembra dessa música, né, da Essa peça música. do Chico, né, Joga Pedra na Geni. Então, quer dizer, as pessoas jogam pedras porque não aceitam que a pessoa seja o que ela quer ser, né? Então, eu e Gabriel acabamos de publicar um artigo sobre essa questão dessa violência e dessa constituição identitária, né? E que é preciso a gente pensar a questão, por exemplo, da saúde da mulher trans, é uma política importante para ser pensada, né? A questão do contexto do trabalho, essas mulheres, às vezes, elas precisam lutar muito para serem aceitas. Então, tem aí alguns documentários sobre mulheres trans, professoras de história, e que eu não me lembro agora o nome dela, mas que toda uma luta para ela ser aceita pela família dos seus alunos, não era nem pelos alunos, os alunos aceitam as alunas e os estudantes, as estudantes, mas muitas vezes a família não aceita uma professora trans, né? Então, aí toda a política LGBT, né, e das mulheres e homens trans também, né, que aí a gente está discutindo a questão da violência de gênero, né, então, esse não aceitação que é necessário a gente pensar. E lá na Casa da Mulher Brasileira, a gente teve que fazer, nós fizemos uma discussão sobre esse processo das mulheres trans serem recebidas, serem acolhidas lá também, porque era a Casa da Mulher Brasileira. E a mulher trans é a mulher brasileira. Então, são questões que a gente precisa. Aí, por fim, nós tínhamos uma trans, né, que atendia, né, as meninas, as mulheres trans que chegavam para fazer as denúncias, para serem acolhidas. A mesma coisa, as mulheres indígenas. Outra live, falar da questão da mulher indígena, né, a mulher negra, né, que a gente falou um pouquinho. Então, quer dizer, essas várias constituições dos femininos, né, vários tipos de mulher, várias características, e eu preciso estar atento às demandas que são particulares. Somos todos iguais, mas somos diversos, né? Somos múltiplos, né? E múltiplas, né? Então, a gente precisa acolher todas essa beleza, né, da diversidade, e que não acolhimento já é uma violência, né? Com certeza. Zaira, estamos chegando a 1 hora de conversa, eu nem vi o tempo passar, já estou me mandando meus recadinhos aqui, ó, finaliza. E eu quero te agradecer, viu? Quero agradecer porque, apesar desse tema ser triste, ser pesado, acho que a gente conseguiu trazer aqui conhecimento com leveza, né? Espero que tenhamos despertado, né, as pessoas a refletir sobre isso. E é isso. Quero dar o espaço para você também se despedir. Ai, obrigada. Aí eu já falo com o pessoal de casa. Obrigada a vocês que nos assistiram. A gente está lá na Universidade Federal, estamos de braços abertos para acolher todos vocês que querem discutir, debater e tentar mudar um pouquinho esse mundo, né? Essa nossa sociedade machista, violenta, né? E muito obrigada, Eric, Robson também, que fez o convite. Fico muito feliz de estar participando desse papo camarada gostoso. Ai, que bom. Vamos dar uma Todos olhada um beijo no coração de todo mundo e vamos nas para a falas do próxima. pessoal.
Isso. A Rafaele, na verdade, a Rafaela é minha prima, ela trabalha também na Casa da Mulher Brasileira, me orientou Olha, muitas coisas com relação à casa, e tá me dizendo que é isso mesmo. Então, obrigado, Rafa, por todas as contribuições, viu? Então, gente, é isso. Quero agradecer a todos que ficaram com a gente aqui. Zaira, um beijo grande para você e até a próxima, tá? E eu quero falar, eu quero falar mais um pouquinho. Que eu vou deixar, gente, depois nos comentários do vídeo, né, os contatos para quem estiver sofrendo violência e quiser procurar ajuda, tem o 180, tem também a rede das justiceiras que eu fiquei conhecendo, que é uma rede nacional de apoio também às mulheres que sofrem violência, e ela acontece pelo WhatsApp. Então, às vezes, nesse momento de pandemia, você não consegue sair de casa, né, porque você está ali junto com o seu agressor. Então, olha, tem o WhatsApp, pode te ajudar, tá? Eu vou deixar escrito aqui na descrição do vídeo. E é isso. Semana que vem a gente tem mais. Obrigadão a todos. Beijão. Até.